minhas amigas, meus amigos, estamos nós aqui, eu e você e eu, e juntos, juntas, nós vamos fazer a diferença. Hoje, no nosso podcast Diário da Delegada, nós vamos falar sobre educação. Olha, eu vou falar uma frase aqui de Paulo Freire, porque eu não posso dizer que não apoio as políticas da educação de Paulo Freire, porque o mundo hoje está vendo a importância da liberdade de expressão. E foi isso que ele fez lá atrás e que hoje muita gente diz que nós não temos acesso à liberdade de expressão. O que ele disse, entre tantas coisas, pelo mundo inteiro, onde esse homem é referenciado, é referência, ele disse que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. E nós estamos vendo isso. Hoje, minha gente, eu trago aqui uma mulher que, mais do que uma amiga, é uma mulher de um conteúdo que nós não encontramos facilmente em qualquer ambiente de formação de professores, que são a base, que é a base da educação. Eu falo aqui com vocês com essa mulher maravilhosa. Ela não é só bonita, inteligente, que isso todas nós queremos ser, né? Ela já nasceu assim, pronta. É uma das mais respeitadas educadoras do Brasil. Ela é doutora em educação e eu vou te contar uma coisa, fundadora da Faculdade de Educação da Unicamp. Acha pouco? Olha onde a Unicamp está classificada hoje mundialmente enquanto universidade. Ela criou as matrizes do SAEB, o projeto do Enem, o Enseja, a Prova São Paulo, e ela, inclusive, foi reitora universitária e, olha, presidente do INEP. Sabe o que é isso? Isso tudo numa pessoa que hoje eu tenho o prazer de receber, doutora, educadora, pedagoga, orientadora. Olha, essa mulher aqui é fera. Estou falando de Maria Inês Fini. Seja muito bem-vinda. Obrigada, minha amiga, por aceitar esse convite. Eu que agradeço, Terezinha. É sempre um prazer falar com você e, acima de tudo, falar sobre educação. Maria Inês, nós temos visto hoje que, embora todos reconheçam, isso é inegável, que a educação é o caminho para as melhores conquistas do ser humano como ser humano. A questão da paz, da felicidade, da igualdade, do acesso às políticas públicas que nos são prometidas desde que a gente está lá dentro do útero da mamãe da gente. E a gente tem visto hoje que as notícias sobre a educação são alarmantes. O que você acha que está acontecendo hoje com a educação? Nós podemos falar que a culpa é dos professores ou nós podemos aprofundar esse tema? Como você vê a educação hoje? Eu acredito, Terezinha, que nós estamos passando por um momento, não só no Brasil, mas no mundo todo, de um movimento disruptivo. Tudo aquilo que a gente tinha como certo, como desejável, até em relação à proposta para as novas gerações, está sendo sacudido. Quer dizer, aquilo que a gente imaginava que foi construído por nossos antecessores durante 21 séculos, hoje está sendo construído. Destruído, não destruído do ponto de vista de não ter mais valor, mas adquirindo um valor relativo. Quer dizer, será que a ciência, a arte, a filosofia, que estão acostumadas, que estão acumuladas, darão conta de responder os desafios desta sociedade em constante mudança? Veja você, as guerras surpreendentes, não é? Então, as relações humanas, elas estão todas absolutamente arranhadas, trincadas. E isso não é só a discussão dos grandes gestores de países. Isso acontece dentro da sala de aula, dentro da nossa casa. A figura, a autoridade, os valores estão sendo altamente questionados. E a escola é uma instituição social que foi criada para a família e a sociedade delegar a ela uma tarefa de formar, além de informar. Mas a escola passou, nesses quase 21 séculos, até o final do século XX, ela passou com a missão de transmitir informação. Hoje nós sabemos que informação não é conhecimento. O conhecimento é da ordem das pessoas. Então, crianças e jovens têm que interagir com a informação
para transformá-lo em conhecimento. E isso só acontece a partir de uma proposição que desequilibre crianças e jovens. As crianças são ativas, elas querem participar. Se fala tanto do protagonismo infantil e juvenil, mas o professor não foi preparado para isso. O nosso professor, até hoje, isso é responsabilidade das nossas universidades, públicas e privadas, presenciais ou à distância, continuam formando o professor para ele ser um conteudista que vai memorizar um conteúdo e vai passar o conteúdo para o aluno, como se isso fosse possível. Ninguém passa nada para ninguém. Ou eu aprendo, ou eu gravo na memória, mas jamais vou aprender a aplicar. Então, essa grande revolução que se faz pega os nossos professores, e gestores, inclusive, sem chão. Então, você vê hoje um grande movimento, você vê principalmente organizações da sociedade civil, bancos até, financiando, grandes financiadores, financiando alternativas que complementem a formação continuada dos professores. Porque, na formação inicial, eles não aprenderam a enfrentar esse momento disruptivo. Em que pese, a gente tem sempre que mencionar o heroísmo registrado durante a pandemia. O que esses professores fizeram, Terezinha? A nossa história, espero que registre isso. Foram heróis, adoeceram, fizeram tudo que eles não sabiam fazer. Como é que você vai pegar uma sala de aula tradicional, presencial, onde esse professor passava o conteúdo, e trabalhar isso no rádio, no WhatsApp, nas parcas telas que você tinha de recurso tecnológico, nas famílias? Quer dizer, quanto esforço essa sociedade fez, as próprias famílias. Tinha família que o pai emprestava o celular, que era do trabalho dele, dividia com o filho, um dia para mim, um dia para você. Coisas tão maravilhosas durante a pandemia, só que a gente tem que aprender, tem que ser resiliente e tem que abrir os olhos para aprender mais. Nós não temos a resposta certa. E isso que dá tanta angústia, porque nós temos que buscar, referenciar, aprender com quem teve sucesso e admitir que nós precisamos mudar. Esse é o aspecto que a Universidade Brasileira ainda não se conscientizou. Quer dizer, esta fórmula antiga de passar conteúdo para o professor e falar para ele, você se vira para melhorar isso para o seu aluno, não funciona mais. Nós já estamos careca de saber disso, não funciona mais. Quer dizer, você tem que ter um outro movimento, né? Ele tem que aprender novas metodologias de trabalho, tem que interagir com a tecnologia e, mais do que tudo, Terezinha, tem que aprender os recursos da inteligência artificial. Nós já estamos virando a tecnologia, entrando na inteligência artificial. Eu tenho aula de inteligência artificial 2 vezes por semana. É fundamental que você aprenda. Não é? Vou fazer 77 anos daqui a alguns dias e não dá para parar. Ou você fica absolutamente fora do mundo real que nós estamos vivendo. Então, o professor ele não é culpado. Agora, se ele não se apropriar de novos mecanismos de trabalhar, ele vai ficar para trás. E crianças e jovens não querem mais a escola como ela era no passado. E no passado, que eu digo, é ontem, não é no passado muito atrás. Então, nós estamos vivendo essa ebulição social, não só sobre o que ensinar e como ensinar, mas, acima de tudo, quais são os valores que vão permear as nossas relações. E daí a importância da família. Quer dizer, se você não cultiva isso dentro de casa, a escola não vai fazer isso. Então, ou você tem uma aliança escola-família, ou uma vai destruir o trabalho da outra. E era exatamente essa a minha próxima pergunta, né? Porque eu me questiono nessa questão do saber, nós somos da área da educação e a gente sabe que o conhecimento não é dado a priori, né? Não tem como o professor chegar e transmitir o conhecimento sem ter a certeza de que foi apreendido. E aí a gente entra nessa questão da dificuldade que as crianças e jovens têm de aprender o mínimo razoável, né? E tem um critério de avaliação que eu gostaria de saber de você. Realmente nós temos como confiar nos indicativos de como a educação será transformada, tendo por base esse tipo
tipo de avaliação desse aluno, será que ela é real? Porque essa dificuldade do aprendizado, mesmo no momento que as crianças estão tão ativas, né? Porque nós temos que convir a inteligência artificial, ela usada para o bem, né? Ela tem condições de contribuir muito para a formação do ser humano, né? Não só no saber, mas na questão do seu caráter, né? Da sua constituição. Que adulto serão essas crianças, né? Quais adultos nós estamos criando hoje? Então, a minha pergunta é, aliás, são duas, né? Primeiro, por que essa dificuldade de assimilar, de aprender, que, de certa forma, também obriga o professor, né, a buscar alternativas que, muitas vezes, ele não teve capacitação, né? Então, a gente vê constantemente alguns professores criando ambientes imaginários na sala de aula para tentar atrair o aluno. O que está acontecendo na questão do aprendizado? E se a primeira pergunta. E a segunda, se a forma como são feitas as avaliações do grau de apreensão do conhecimento são confiáveis. Então, veja bem, Terezinha, eu gostaria de citar uma frase do meu ilustre mestre Jean Piaget, que ele dizia o seguinte, que o conhecimento é a maior aventura do espírito humano. Vai perguntar para um moleque do 7º ano, do 2º colegial, se ele acha que ir para a escola é uma aventura. Ele vai achar que é chatérrimo, porque o professor não sabe mostrar para ele a beleza da física no cotidiano, a beleza da química no cotidiano. E ele não sabe porque não foi ensinado para ele. Veja você o que o Brasil está passando agora num movimento nacional de mobilizar forças, etc., para a gente alfabetizar crianças, Terezinha. Quando você me apresentou, você esqueceu de dizer da minha formação mais importante, eu sou normalista. Eu sou alfabetizadora de Mobral, de turmas e turmas e turmas. Qual é a dificuldade que esses professores estão tendo de assimilar, de juntar o som do fonema com a escrita, com o grafema da escrita? Quer dizer, que mágica é essa que nós não estamos conseguindo aos 7 anos de idade? Quer dizer, o que está acontecendo com a formação? Não estou dizendo que a culpa é do professor, mas é fundamental que a gente baixe um pouco a bola, porque se a criança não aprender a ler e escrever aos 7 anos de idade, ela vai arrastar uma dificuldade até o 1º ano do ensino superior. Daí os professores da universidade vão sentar na sala dos professores e vão meter o pau na escola básica, porque não ensinou. Então, arregaça a manga e ensina. Então, é fundamental que a gente tenha essa consciência que eu acho que nós estamos tendo, Terezinha. Agora, qual é o papel da avaliação? Você sabe que eu sou sujeito, né, da criação dessa cultura de avaliação na década de 90. Eu tive a grande oportunidade, aposentada da Unicamp, de ir embora com o presidente Fernando Henrique Cardoso, com o meu querido, saudoso ministro Paulo Renato, e eu fui encarregada de trazer um pouco de pedagogice para as avaliações, porque o Paulo Renato queria que o Ministério da Educação enfrentasse esse dilema do que ensinar e como ensinar. E ele, então, começa pelas políticas de avaliação. Então, nós começamos criando as matrizes do SAEB, que a matriz do SAEB, o que ela é? Ela diz, olha, aqui está o que nós vamos avaliar. Obrigatoriamente, você sabe que é aquilo que deveria minimamente ser ensinado, porque a avaliação é um recorte do currículo. A vedete da escola é o currículo. A vedete da escola é o professor, não é o avaliador. Agora, com 30 anos de cultura de avaliação, você já tem um caldo, você já trabalhou com a sociedade para a sociedade compreender o valor da avaliação. Hoje você tem até demais, né? Valorizado o resultado da avaliação. Você tem governadores, você tem prefeitos se voltando para fazer as próprias políticas públicas, se vangloriando, olha, eu sou o 1º lugar, eu fiquei no 2º. Você vê empenhos de governadores, secretários de educação em torno dos indicadores, porque você aprendeu a respeitar os indicadores. Agora, eles foram construídos nesses 30 anos, Terezinha, com constantes aprimoramentos, né? Então, você tem o SAEB, você tem o Enem, você tem o Enseja, você tem as políticas estaduais, você vê o nosso governo agora, tem o Provão São Paulo, ele fez uma
grande aliança com as nossas 3 universidades públicas e mais os centros de educação tecnológica que trabalham com vagas para os alunos da escola pública nas nossas universidades públicas. Então, o papel da avaliação ele foi assim fundamental para que essas políticas fossem implantadas, pudessem ser aprimoradas, porque quando você diz, olha, o aluno nunca é execrado, né? A diferença, o SAEB é uma avaliação e o Enem é um exame. Na avaliação, você não dá o resultado para o aluno, você dá o resultado para a turma, você dá o resultado para o gestor. Ele não é voluntário, o aluno faz na escola. No Enem, não, o aluno faz porque ele quer, e basicamente quer entrar na universidade. Né? Então, você tem uma cultura que foi consolidando avaliações de respeito, né? Você tem verdadeiras operações de guerra para aplicar. O Enem, por exemplo, é uma operação de guerra. Não é? Eu quero falar bastante sobre o Enem. Vamos falar bastante do Enem. Bastante. Então, quero deixar claro aqui para os seus ouvintes, no dia 16 agora, às 19 horas, eu vou aplicar na Hípica, na Sociedade Hípica. Está aberto para quem quiser, pode mandar para você o RG, que eu autorizo a entrada para os não sócios. Eu vou aplicar uma prova com 12 itens elaborados com inteligência artificial por um professor e empreendedor aqui de Campinas, que foi para a Coreia, voltou. E com esses 12 itens eu vou dizer para o aluno qual é a nota que ele teria no Enem se o exame fosse naquela noite. E tem E mais do que isso. Um grupo especial que serão avaliados? Não, quem quiser. Não tem idade também? Não. Eu quero que sejam alunos inscritos no Enem. Por quê? Tá. Porque no próprio celular, o aluno... Então, qualquer um dos nossos ouvintes pode se inscrever e eles lá podem falar RG. com você para dar o RG e você manda para mim. E vai ser lá na Hípica. Às 19 horas, no próximo dia 16. Por que é interessante, Terezinha? Porque o próprio sistema fala para o aluno, para o candidato, o que ele precisa estudar mais para melhorar a nota dele. E esses proprietários dessa ferramenta vão permitir que o aluno leve o login para casa, estude e daqui 10 dias depois faça mais uma vez o exame. Eu que fiz a curadoria. Infelizmente, não fui eu que descobri isso, mas eu fiz a curadoria. E é impressionante como dá certo. A curacidade deles é de 97%, Terezinha. É algo novo também. Absolutamente. Você, como sempre, trazendo algo novo para a educação. Totalmente inovador. Eu fiquei encantada. No começo, eu achei que fosse bruxaria. Eles morrem de rir quando eu falo isso. Imagina, menino, que só que vai dar a nota do Enem. Mas a gente teve como testar em pessoas que tinham acabado de fazer o Enem e a nota batia. Uma coisa assim impressionante. Então, deixa eu chamar a atenção para você, né? Nós estamos gravando hoje a entrevista com a Maria Inês Fini, educadora, e ela está convidando todos os alunos, os jovens, né, que estão inscritos no Enem, para no dia 16 de outubro, que horas que é? 19. Às 19 horas, irem na Hípica, e se me passarem o número do RG, passa aqui para o Diário Campineiro, ela vai autorizar a entrada e terá lá um grande teste para reconhecer o seu nível para encarar o Enem, tá bom? Fica aí o convite. E recomendações para estudar melhor, para fazer de novo o teste na casa dele. Entendi. Ele pode ele mesmo fazer o depois teste. Que ele fizer o primeiro, ele vai ter o direito de estudar o que o teste vai mandar, fazer de novo, quantas vezes ele quiser. E são testes diferentes. É isso tudo, esse é o benefício da inteligência artificial, Terezinha. É uma coisa absolutamente nova. Além do que, eu vou explicar para quem for o que é o Enem, qual é a tipologia de teste. Porque um teste é uma tipologia, né, com a qual você tem que se ambientar. O que ele traz, quais são os temas que muito provavelmente vão cair. Um recurso científico, não, né? Lógico que é. Na era tecnológica. Lógico, imagina. E todo mundo tem que aprender. Hoje você tem uma divulgação enorme do Enem, tem banca de jornal divulgando teste, jornal fazendo simulado, etc. e tal. Então, eu resolvi, gosto muito do presidente da Hípica, o doutor Eduardo Coelho. Nosso amigo querido. Nosso amigo, e muito do Ezequiel Teodoro da Silva, que é o diretor de educação. A Hípica tem uma diretoria de educação. E esse programa inaugura o programa Juventudes, entende? Então, eu me dispus aí, foi aberto o espaço e eu acho que vai ser um sucesso.
tá? Se Deus quiser, a gente vai estar divulgando aqui, inclusive com antecedência, vou pedir o apoio aí do Eduardo para me ajudar nos recortes, para a gente poder estar divulgando, porque possivelmente essa nossa entrevista vai ao ar depois deste período. Mas, olha, é muito importante que você, né, que conhece o Enem no seu nascedouro, né? Uma mulher que viveu experiências extraordinárias e que talvez a população, Marinês, não tenha, talvez os jovens e a própria família não tenha entendido ainda o alcance da política pública que é o Enem. Eu sou de um tempo que a gente terminava o colegial, a gente não tinha como fazer faculdade. Né? A gente não tinha acesso à universidade pública, porque o conhecimento não nos projetava para ser aprovados. Houve um tempo que as escolas públicas só ingressavam quem vinham de escolas particulares. Então, muito obrigada aí por esse convite, parabéns pela iniciativa, parabéns aí do Eduardo Coelho, que está fazendo uma revolução na hípica, né? Tornando a hípica de Campinas, né, um centro de conhecimento, de cultura, né, de verdade. arte, cultura, educação. Parabéns, viu, Eduardo? Estou muito feliz, não podia esperar outra coisa de você, Eduardo Coelho. Eu estou procurando aqui o número exato de candidatos que já fizeram o Enem até hoje. São 117 milhões. 97.701 inscritos nesses 27 anos de Enem. E olha, Sabe quantas vagas já foram preenchidas no Eu já ia SISU? perguntar, era a próxima pergunta. 2.360.351 vagas no ensino superior. Fora aquelas periféricas que não saem na divulgação oficial, mas que as faculdades também consideram. Utilizam 20% com a nota do Enem, são as etc. cotas do Enem. Você vê que é um número significativo, né? Olha, imagina, né, que hoje é possível ver nas redes sociais, né, o filho de um lixeiro, né, o filho de uma faxineira, essa classe social que passou a ter acesso, que os filhos poderão para uma universidade. Imagina, há bem pouco tempo atrás, antes do Enem, dificilmente você teria um doutor na sua família. Então, isso deveria servir de alicerce, né? E é isso que eu acho que a educação está faltando. Talvez divulgar a importância da educação para o acesso do ser humano, né, a todos os níveis da educação. E isso diminui, inclusive, essa diferença social de um grande número de pessoas que não têm acesso às universidades. Eu, Marinês, sou suspeita para falar, porque eu tenho uma neta que hoje é médica, e ela, quando fez o Enem, ela me falou, aliás, ela não pôde fazer o Enem, porque estudou em escolas particulares, e ela, quando fez o vestibular para medicina na Unicamp, ela falou, vovó, não consegui atingir, né? Porque tem uma cota, mas ela não criticou as cotas, entendeu? Muito pelo contrário, ela foi à luta, ela também tinha passado na PUC, acabou fazendo na PUC, que também belíssimo curso, um curso de excelência, né? Uma querida universidade. Querida para todos nós. Né? Minha universidade. Nossa, sua, né? Filha da PUC. Sou. Maravilhoso. Não tive esse privilégio, que eu já vim do interior, já com curso superior, e não voltei ainda para os bancos escolares, mas também, né? Com 70 anos, a gente pensando em voltar, tá certo, eu vou estudar que nem você. Tem que estudar. Inteligência artificial é o que eu quero começar a estudar, vou pedir as dicas aí do curso que você está fazendo. Mas uma coisa, você falou sobre a importância do Enem, a importância das políticas públicas. O SAEB também, viu, Terezinha? O SAEB, o que é o SAEB? O SAEB é uma avaliação, desde 96 também, que ele avalia a escola. A cada 2 anos, avalia a escola, a formação do professor, a estrutura familiar, as condições do aluno, e ele dá para a escola o resultado do 2º ano, do 5º ano, do 9º ano e do 3º ano médio. Por que é bom, importante isso? Para o gestor poder enxergar a sua realidade. Mas, mais do que isso, o resultado do SAEB, que é do desempenho do aluno, compõe o IDEB, que é o indicador da educação básica. Básica, né? O ENAD, que é o ensino superior. Tá.
Tá? E aí, Terezinha, a cada 2 anos, então, você tem essa soma. Mas mais do que isso, você sabe que foi na década de 90 também que foi estruturado o censo da educação no Brasil. Imagina você que se governava sem ter dados. Ainda tem gente por aí que faz isso, viu? De que forma faz gestão empírica, sem né? ter. O jeitão, acho que é, né? Acho que é. É, mas o censo da educação trouxe para a gente uma. Nós sabemos quantas crianças são, onde elas estão, que cor que elas são, como é que é o pai, o que tem na casa, se elas passaram de ano. Nos últimos 10 anos, você tem o fluxo. Então, por exemplo, a Terezinha tem um número no censo, e o censo consegue rastrear a trajetória da Terezinha para saber se ela reprovou, se ela foi aprovada, qual é a taxa de aprovação. E o IDEB é uma mistura da taxa de aprovação da escola com o desempenho dos alunos. Aí você criou um indicador. E esse indicador é que monitora, então, a qualidade da oferta da educação básica do Brasil. Isso é uma coisa admirada no mundo inteiro, viu, Terezinha? No mundo inteiro fazem reverência a esse sistema. Aliás, o Brasil, ele é referência, né, Em em muita várias coisa, questões. Na questão da verdade. saúde também, né? Questão da O ambiental SUS, agora. agora da ambiental, o Brasil se projetando para o Está mundo projetando todo. mesmo, viu, Terezinha? E Graças a você Deus. tem confiança nesse nosso Brasil? Como é que você vê o Brasil hoje, em virtude de tudo que a gente está vivendo, das informações que chegam, muitas fake news, muitos interesses escusos por trás da própria educação? Nós vivemos, inclusive, há bem pouco tempo atrás, né, questionamentos sobre os métodos educacionais brasileiros, muitas vezes até desrespeitando, né, toda a trajetória de educadores, como você, inclusive, né, uma pessoa que, em Campinas, pouca gente conhece, mas todo mundo que é da área da educação te conhece, Marinês. Sim. Não tem como. Hoje, vou te falar um negócio, estava no cabeleireiro, falei que eu ia te entrevistar, e uma psicopedagoga falou, ela é fera, ela é maravilhosa. Obrigada, muito E eu acho obrigada. que esse reconhecimento você tem. Muito parecido com a questão de outras mulheres, né? Que mulheres fortes, muitas vezes, incomodam. Isso não é dor de cotovelo, isso é uma constatação que as mulheres precisam buscar a solução para isso. O etarismo, não é verdade? O segmento político. Você hoje, se você se posicionar politicamente, você tem o X nas costas. Verdade. Né? Então, hoje, não sei se você vê dessa forma, mas, às vezes, a gente tem dificuldade de dar uma opinião, porque eu não sei se você é como eu, mas, assim, para mim, o meio termo ainda é o melhor caminho, né? Analisar os dois lados. Equilíbrio se chama, né, né? Terezinha? Você sabe que eu perdi amigos muito queridos porque resolveram me taxar de A ou de B. Se você não gosta de A, então você é B. Quer dizer, isso é um absurdo, Não, Terezinha. isso né? continua. Continua A e gente corrói perde. as relações, né? Sim, E sim. afasta você de um debate verdadeiro. Você me pergunta, eu acompanho com muita angústia, eu acompanho com angústia o nosso Congresso Nacional, eu fico doente de raiva, às vezes de admiração, às vezes admiro uma pessoa corajosa, a nossa própria imprensa, o nosso próprio Supremo Tribunal. Quer dizer, você acompanha isso como cidadã e vive as angústias do dia a dia. Agora, o que você não pode é introjetar uma interpretação e colocá-la no outro. Quer dizer, então, se você pensa assim, então você tem que ser assado. Eu acho que essa polêmica, essa radicalização, ainda vai demorar um pouco para passar, e eu lamento profundamente, viu, Terezinha? Ou você é A ou você é B, calma, não é assim. As coisas não são preto no branco, né? Então, eu lamento muito, eu achei que nós íamos passar mais rápido por isso. Vamos ver agora se a gente entra num período mais calmo, apesar de que é meio difícil dizer isso nas vésperas de um ano eleitoral, né? Onde tudo isso vai virar um caldeirão, lamentavelmente, um caldeirão de coisa muito ruim, né? Infelizmente. E que vem junto com a desinformação, né? Isso é o perigo. Hoje, eu não sei você, mas quando eu vejo uma notícia, né, nas redes sociais, eu já corro para saber se
é falso ou verdadeiro, se não é fake. Porque mesmo as notícias boas, muitas vezes são contraditórias. É Então, uma coisa que eu verdade. faço antes de passar adiante, antes de compartilhar, é ler os comentários. E quando um comentário me chama a atenção, eu entro na página daquela pessoa e quero saber quem é. E muitas vezes me surpreendo com uma pessoa que, na verdade, está buscando uma vantagem pessoal. Ela não está incomodada com a educação do seu filho, com a educação da sua família. E a gente tem também hoje outras, eu digo assim, as pessoas falam assim, mas qual a dificuldade da família hoje? A dificuldade da família hoje é que a gente não tem aquele negócio de fechei a porta e eu educo meu filho. O seu filho está sendo educado por você e deseducado dentro de casa. E também com o auxílio desse bendito aparelho, não é? Terezinha, quando saiu, o presidente Lula assinou aquele decreto proibindo o telefone celular na escola, eu fiquei horrorizada. Eu achei que ele devia proibir fora da escola, porque dentro da escola eu sou capaz de organizar com todos os professores, excelentes funções para o celular. O meu medo é a hora que a criança e o jovem põem o pé para fora da escola, porque as famílias não estão atentas ao perigo que isso aqui representa. A imersão num mundo absolutamente sem controle. Você fala da desinformação, a imersão nisso aqui, além de impedir a comunicação entre as pessoas, é um universo que você não tem controle. Então, por mim, teria sido muito melhor um alerta para as famílias e para a sociedade para prestar atenção. Você vai num restaurante hoje, o pai está com o telefone, o filho está com o outro. Né? Não, na mesa de jantar, no almoço. Pois é, entende? Então, esse tipo de desinformação que circula é que a família não está conseguindo lidar com isso. Ela não está conseguindo. E daí é que eu digo, a escola tem que ser parceira da família. Não é para dar receita para viver, mas é para discutir o assunto. Como é que juntos pra nós podemos... individualizar o Lógico, aluno, né? como Essa é que... mania de rebanho, né? Não, como é que juntos nós podemos encontrar uma solução? Percebe? Se você não aliar a escola e a família, uma vai continuar trabalhando contra a outra. Né? Porque você tem que partilhar valores. A verdade é um valor a ser compartilhado. Ué, quando o filho vê o pai mentindo para o chefe dele, ou para o irmão dele, ou para o cunhado, acerca de bobagem, aquilo, o exemplo arrasta. Não é? Então, a maneira de você tratar a sua empregada, isso é fundamental na formação do seu filho. Não precisa falar e nem fazer discurso. Ele está vendo. Então, eu acho que escola e família, a gente fala de disciplina dentro de casa. A criança pode levar o prato até a pia depois que almoçar? Não, aqui em casa tem gente que faça para ela. Ela tem que arrumar a cama dela. Por que ela não pode fazer pequenos trabalhos, chamar de trabalho mesmo em casa? O trabalho não é aquilo que dignifica o ser humano? Então, eu acho que está faltando essa conversa franca, sem grandes teorias. Então, olha, aqui está o seu filho, o que nós podemos fazer para melhorar a vida dele no planeta, para construir um caráter, uma personalidade, um projeto de vida, que está tão em moda agora na escola. O que significa isso? Né? Significa fortalecer, robustecer valores humanos para o sujeito viver bem em sociedade. Senão nós vamos continuar vivendo esse clima de guerra. Se você espreme, não tem sentido isso, Terezinha. Não tem sentido. Quer dizer, o ser humano, a cultura de paz é uma coisa imperiosa. Nós temos que buscar esse tipo de entendimento. E isso começa com as crianças. Não adianta você interromper o ciclo de vida, tem que ser desde a infância. Tem que crescer com ela. Eu quero voltar nessa questão do uso do celular na escola, porque é impressionante. Eu estava com medo de te fazer essa pergunta e você responder de forma diferente. Porque eu, como educadora também, eu entendo que, na era da tecnologia, o celular, o tablet, ele é instrumento de aprendizado. Eu vou aplicar esse teste, os meninos podem levar o celular com bastante bateria, vou fazer aqui.
a história de que, assim, não, eu preciso de soluções simples para problemas sérios. Eu fico pensando se não seria exatamente o contrário. Será que não é possível que as escolas, como nos presídios, ela tenha um bloqueio para outras redes durante o horário escolar? Terezinha, não precisa disso. Faça a sua sala de aula ser atraente. Olha aqui, Mas pessoal. como controlar o que o aluno está acessando? É verdade, através da criatividade. Lógico. Certo. Você distribui os professores, segunda, quarta e sexta vai ser história, geografia e matemática. Como é que nós vamos usar o celular na sala de aula? Agora, não pode mandar o menino pesquise no Google o que significa a palavra tal. Isso ele faz em casa. Exato. Qual é o Não- problema? Qual é não o problema? usar a inteligência Não. artificial para substituir o Isso. aprendizado. Como é que nós Exato. vamos trabalhar um problema que está ali, não? Do outro lado da rua tem um lixo acumulado, o cidadão que vem, despeja o lixo e sai correndo. Como é que seria a maneira de nós resolvermos esse problema? Vamos Inclusive, pesquisar. com o atrativo dos jogos, né? Que Lógico. estimula muito criar jogos educativos que possam Terezinha, ser a aplicados. nossa realidade em volta, basta você abrir o olho, ela está cheia de problema histórico, geográfico, econômico, físico, químico e biológico. O professor tem que usar. O que eu sei? O que a minha biologia diz que eu olho para o mundo que me cerca, que me desperta atenção? E não precisa ser grandes projetos. Comece pequeno. Então, quando o presidente Lula assinou o decreto, eu fiquei muito chateada, porque eu sou totalmente contra esse decreto. Mas Eu quero controlar fora da sala de aula, Mas dentro não. é a consequência das redes sociais. É a pressão social em cima das decisões da educação, da saúde. É tudo muito imediato. Educação, saúde, segurança pública. Bandido bom é bandido morto. Meu Deus, é o discurso que cola, é a política que é feita, e aí nós cada vez mais cultuamos as soluções simples para os problemas complexos. Minha amiga querida, eu ficaria aqui horas falando com você. Eu também, adoro você, Obrigada. eu gosto de tudo que você faz, Terezinha. Obrigada. Para mim, você é um exemplo de uma mulher guerreira, que não desiste nunca. Você vai pelo caminho A, dá uma trombada, vai pelo caminho B, te joga uma montanha de lixo em cima, vai pelo caminho C e não desiste. Mulher de verdade, corajosa, competente, parabéns e muito obrigada por te encontrar. Obrigada, gente. Olha, chegamos ao fim de mais uma entrevista muito interessante, um bate-papo descontraído, onde ninguém é tecnicamente perfeito para fazer uma entrevista e ninguém é tão individualista a ponto de opinar por mim. Não, nossas opiniões aqui no programa Diário da Delegada são para o bem de todos, o bem do grupo, da sociedade, para um mundo não como ele está hoje. Porque se dependesse de nós, nós não teríamos sequer guerras, porque, me desculpem, os homens fazem as guerras, mas aqueles que as fazem são justamente os que não vão para a trincheira. Bom? Gente, chegamos ao final. Beijo grande. E, por favor, se inscreva no canal do Diário Campineiro e acompanhe a gente. Olha, nós vamos sortear aqui para os inscritos o livro que eu escrevi, Memórias de um Delegado de Saias. Então, olha, mais um motivo para você compartilhar depois que você se inscrever no canal. Beijo grande, fica com Deus.